Roda assim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai fazer um exercício de fixação abordando tudo que a gente viu até o momento, tá bom? Desde a parte de mapa de Carnot, que foi a aula passada, até e regredindo até a parte de você gerar as portas lógicas, tá bom? Então como é que vai funcionar? A gente vai ter uma situação problema que eu vou apresentar agora para vocês, a gente vai gerar a tabela verdade dela, vai simplificar para o mapa de Carnot, vai gerar a expressão booleana simplificada e depois vai gerar as portas lógicas, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor, a historinha, né? Vamos para a historinha. Vamos supor que eu tenho uma indústria e essa minha indústria ela tem 4 máquinas, certo? Representadas aqui na figura por M1, M2, M3 e M4, certo? Cada uma dessas máquinas possui um botão de acionamento. Então é um circuito bem primitivo, só um botãozinho de liga e desliga, certo? A máquina M1, ela é por sua vez acionada pelo botão a M2 pelo botão B, a M3 pelo botão C e a M4 pelo botão D. Essas máquinas têm uma prioridade, ou seja, se eu aciono M1, então ela tem maior prioridade de acionamento. Se eu acionar M2, então quem tem uma prioridade de acionamento acima dela? Vai ser M1 apenas, M3 e M4 não. O mesmo vale para M3, então se eu acionar M3, quem que pode desarmar ela? Se for acionado M1 e M2, e se eu acionar M4, qualquer uma das outras 3, se for acionada, pode desacionar ela. E como é que funciona esse esquema de desacionamento? Eu posso ligar no máximo 2 máquinas por vez. Então, se eu aciono, por exemplo, M1 e M2, eu não posso acionar nem M3 nem M4. Se eu acionar M1 e M3, então M4 não pode ser acionado, mas se eu acionar logo em seguida M2, M3 tem que ser desacionado, entenderam? Então vai ser assim a nossa lógica de funcionamento. Bem, então vamos lá. Se eu tiver as entradas A, B, C, D sendo os respectivos botões de M1, M2, M3 e M4, se nenhum deles estiver pressionado, então a minha máquina M1 não vai estar ligada, nem a minha M2, nem a minha M3 e nem a minha M4. Uma coisa importante a salientar, eu vou estar trabalhando com soma de produtos. Nível lógico alto é o que? Máquina ligada, botão pressionado. Nível lógico baixo é máquina desligada, botão desacionado, tá bom? Bem, depois eu vou ter o que? Eu vou ter, se o botão D, que é da máquina M4, estiver pressionado, então apenas ela irá ligar, certo? O resto não vai ligar, tá bom? Agora, se eu tiver apenas o botão C ligado, então a máquina M3, que vai ligar, as outras não vão ligar, tá bom? Depois eu vou ter a seguinte situação, C e D pressionados, ou seja, M3 e M4 ligados ao mesmo tempo. Pode, porque eu só posso 2 ao mesmo tempo. Então, beleza, essas 2 estão acionadas e as outras estão desacionadas. Para outra situação, apenas o B pressionado, isso implica que apenas M2 vai ligar, tá bom? O resto, tudo desligado. Depois, a gente tem outra situação com 2 botões pressionados, B e D. Quer dizer que a máquina M2 vai estar ligada e a máquina M4 vai estar ligada. As outras não vão estar acionadas. Lembrando que eu só posso 2 ao mesmo tempo. Aí a gente tem esse caso, em que eu tenho B e C ligados, A e D não estão ligados. Então, nesse caso, M1 vai ser 0, aí vai ser M2 vai ser 1, M3 vai ser 1 também e M4 vai ser 0. Beleza. Então, passamos desse caso. Agora a gente vem para esse outro que é mais complicado. Por quê? Eu tenho B, C e D acionados ao mesmo tempo. Aí a gente tem que lembrar daquelas regrinhas de prioridade. O A não está pressionado, então o meu M1 não vai estar acionado. Porém, eu tenho maior prioridade do M2 com relação ao M3 e M4, então ele vai estar acionado, já que eu estou pressionando o botão dele. E entre M3 e M4, o M3 tem maior prioridade do que o M4, então ele vai estar acionado, mesmo eu pressionando o botão D aqui. Então o meu M4 não vai estar acionado, tá? Pelas regras que a gente impôs ao nosso problema. Depois eu vou ter a seguinte situação, apenas o M1 sendo acionado, o resto sendo tudo 0. E eu vou ter depois o M1 acionado e o M4 também acionado, como vocês podem ver aqui. Depois eu vou ter o M1 acionado e o M3 acionado.
Depois eu vou ter o quê? Outra situação em que eu aperto 3 botões. Quem tem prioridade máxima é M1. Como eu estou apertando o botão A, que se refere a ele, para acionar, então ele vai estar ligado. E aí eu posso escolher mais um. Qual que é a prioridade? Do M3 em relação ao M4, já que ambos os botões estão pressionados. Então, de novo, ele vai ligar. O M2 não é acionado e o M4, mesmo estando pressionado o botão dele, como ele tem mais baixa prioridade, ele não vai ser acionado. Depois a gente cai na situação que A e B pressionados, então M1 e M2 vão estar acionados. Depois a gente cai numa outra situação de novo, em relação à prioridade. Como eu tenho M1 e M2 já acionados, o meu M4 não vai ser acionado, tá bom? Depois, outra situação aqui, ó, M1 e M2 também acionados, M3 não vai ser acionado por causa da prioridade. 1 aqui, 0, 0. E aqui no final, quando todos estão pressionados, também M1 e M2 têm prioridade máxima, tá bom? Os outros não vão ser acionados, apesar dos seus devidos botões estarem pressionados, tá bom? Bem, então a gente gerou a nossa tabela verdade. Lembrando que a tabela verdade a gente vai ter 4. Isso daqui são 4 tabelas verdades e a gente está compactando em uma só. Que são o quê? Essa tabela verdade com essas entradas e a saída M1. Eu tenho uma outra tabela verdade que são essas 4 entradas mais a saída M2. Depois essas 4 entradas mais a saída M3 e depois as 4 entradas mais a saída M4. Isso vai se refletir o quê? Que nós faremos 4 mapas de Carnot, tá bom? Bem, então, o que vai acontecer? Para cada uma dessas saídas, M1, M2, M3, M4, vai ter 4 mapas de Carnot e a gente vai simplificar isso agora, tá? Então, vou cortar aqui a tela e vamos desenhar um mapa de Carnot junto. A few moments later. Bem, vamos fazer o nosso mapa de Carnot primeiro, tá? Para M1, tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, dividindo ele no meio, eu vou ter A, B, C, D, tá bom? E a gente faz a regrinha, 0, 0, puxa aqui uma coluna, 0, 1, puxa outra coluna, 1, 1, puxa outra coluna, e aí eu vou ter 1, 0, tá bom? Mesma coisa aqui, eu vou ter 0, 0, puxa uma linha, 0, 1, puxa outra linha, 1, 1 e 1, 0, tá bom? Bem, vamos lá então. Quando eu tiver a combinação ABCD nessa sequência, tá? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, olha aqui a tabela verdade ao lado, vai ser o que a minha saída? Para M1, perdão, eu já apontei aqui, mas é aqui desse lado, ABCD. Vai ser 0, 0, 0, 0, minha M1 vai ser 0, tá? Depois, quando eu tiver 0, 0, perdão, 0, 1, 0, 0. Então, 0, 1, 0, 0, vai ser 0 também. Quando eu tiver 1, 1, 0, 0. Então, olhando aqui, 1, 1, 0, 0 vai ser 1. Então, vou marcar de outra cor aqui. Certo? Depois, quando for 1, 0, 0, 0, então eu tenho 1, 0, 1, 0, 0, 0. Vai ser 1 também. Legal. Aí, eu vou ter outra combinação. 0, 0, 0, 0, 1. Então, 0, 0, 0, 1 vai ser 0 minha saída. M1, tá? Tô olhando para M1, gente. Depois vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, aqui embaixo, 0 também. Depois vai ser 1, 1, 0, 1, então nesse caso, 1, 1, 0, 1 vai ser 1. Então a gente substitui aqui. Depois analisando, 1, 0, 1, 1, perdão, 1, 0, 0, 1 fica 1, 0, cadê? 1, 0, 0, 1 aqui, ó. Vai ser 1 também, legal. Agora vamos lá, 0, 0, 1, 1. Olhando 0, 0, 1, 1, eu vou ter 0. Depois olhando aqui, 0, 0, perdão, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1, vai ser 0, 1, 1, 1, 0 também. 1, 1, 1, 1, que é esse último, vai ser 1. E aí eu vou ter depois 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, vai ser 1 também. Por fim, a gente vai ter 0, 0, 1, 0. Então vai ser 0, 0, 1, 0, cadê? 0, 0, 1, 0 aqui, ó. Vai ser 0 ele, tá? Depois a gente vai ter 0, 1, 1, 0. Então 0, 1, 1, 0 vai ser 0 também. Depois eu vou ter 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0 aqui, 1. Depois a gente vai ter 1, 0, 1, 0.
1, 0, 1, 0. Aqui, ó. 1, 0, 1, 0. Ele vai ser 1 também. Pronto. Feito o nosso mapa de Carnot. Qual que vai ser o próximo passo agora? Simplificar. Então, eu vou tentar simplificar de acordo com aquelas regrinhas que a gente viu na aula passada. A gente vê que a gente tem 8 aqui já. Então, já dá para simplificar de uma vez aqui, ó. Puf, selecionei esse espaço. 8. Legal. E agora, a minha saída N1, ela vai ser igual à soma dos produtos entre todas essas, vamos dizer assim, mini saídas, vamos dizer assim. Como, nesse caso, eu só tenho um grupinho, vai ser só ele. Então, nesse caso, vai ser só o produto entre os termos. A gente tem que ver quem vai variar para a gente eliminar. Então, olha só. Eu estou variando daqui até essa parte de cima. Estou olhando na vertical. Eu estou com CD. Olha só que interessante. O meu C, certo? Ele vai 0. E depois ele vai variar aqui para 1. Então, eu não preciso colocar ele. O meu D, ele também está variando aqui de 0. E aí ele vai variar para 1 aqui. Então, ele também não vou colocar ele. O meu A, por sua vez, olha só, ele vale 1 aqui, e depois ele manteve 1 aqui. E o B, ele era 1 aqui, e aí ele variou para 0 aqui. Então, quem que variou? Foi o B, e não o A. O A manteve. Então, nesse caso, como o A manteve, e como ele é nível lógico alto, o meu M1, ele vai depender exclusivamente de quem? De A. Então, a minha saída M1, ela recebe diretamente o sinal do botão A. Então, pressionou A, M1 liga, desacionou A, ele desliga, tá bom? Agora a gente vai fazer isso para os próximos, vamos lá. A few moments later. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento anterior pro M2. Para não confundir, porque às vezes você olha as tabelas, elas estão tudo junto, eu só borrei aqui o M1 para não ter confusão, e aí a gente vai analisar essa parte aqui, que é o M2, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho AB aqui e CD desse lado. Quando eu tiver AB 00 e CD 00, eu sempre vou falar nessa sequência, AB, CD, tá bom? Porque aí ela bate aqui com a sequência da nossa tabela. Então vamos lá, 00, 00. Então quando tem 00, 00, minha saída M2 ela vai ser igual a 0. Só marcar aqui. Quando eu tiver 0100, ou seja, 0100, olhando na tabela, vai ser igual a 1. 1. Depois, quando tiver 1100, olhando aqui embaixo, 1100, vai ser igual a 1 também. Quando eu tiver 1000, então vai ser 1000, vai ser 0, tá? 0 aqui. Quando eu tiver 0001, então eu tenho 0001 aqui, ó, vai ser 0 também. Quando eu tiver 0101, olhando aqui, ó, 0101 é esse daqui, ó, vai ser igual a 1. Vou mudar a cor aqui. Quando for 1101, olha aqui, 1101, vai ser 1 também. Quando eu tiver 1001, olhando aqui, 1001, cadê? 1001 aqui, ó, vai ser 0. O próximo, 0011, então eu vou ter 0011 aqui embaixo, vai ser 0. Se eu fizer 0111, vai ser 0111, cadê? 0111, aqui, ó, vai ser 1. Depois, quando eu tiver 11, vai ser 1 também. Se eu tiver 1011, vai ser 1011 aqui, vai ser 0. E aí depois, quando tiver 0010, então 0010 vai ser 0. Se tiver 0110, então 0110, esse daqui vai ser 1, o valor dele. 1110 vai ser 1 também. E depois 1010, você olha aqui 10, cadê? 1010 vai ser 0 nesse caso. Beleza, a gente fechou o nosso mapa de Carnot. Agora falta fazer a simplificação. Vou colocar em outra cor aqui para vocês. Bem, dá para selecionar esses 8 aqui de uma vez. Só deixa eu mudar uma coisa aqui. Prontinho. Baixar aqui só para visualizar melhor. Bem, então a gente selecionou esses 8 aqui, né? Como dá para simplificar.
Se você olhar no CD, você vai ver que eles vão variar, porque o C ele tá 0 aqui, aí depois na outro resultado ele tá em 1, ele vai variar. O D é a mesma coisa, ele tá 0 aqui, variou para 1 também. Então, se variou, você não utiliza ele, tá? Você cancela ele, simplifica. Agora a gente tem que olhar o AB. O AB você vê que A estava em 0 e foi para 1 e B manteve em 1. Então quem que variou? Foi o A. Então ele eu descarto e eu mantenho o B. O B está em nível lógico alto ou baixo? Nível lógico alto, está em 1. Então ele é B normal, tá? Se não, seria o B barrado, tá bom? Então nesse caso eu tenho aqui o meu M2, ele vai ser igual a B, certo? Então vamos agora para a próxima parte que é o M3, tá? A few moments later. Bem, agora a gente vai falar do M3, certo? Para variar um pouquinho, em vez de eu fazer nessa sequência aqui na vertical, eu vou fazer na horizontal a variação, só para vocês entenderem e não achar que é sempre, eu sempre tenho que olhar aqui na vertical, tá? Então vamos lá, AB e CD. Se eu começar com o meu CD sendo 0, 0, e meu AB tem que ser 0, 0, então olha aqui, ó, CD 0, 0, AB 0, 0. Qual que é o valor em M3? 0. Depois, se eu fizer CD igual a 0, 1, então olhando aqui, ó, CD igual a 0, 1, e aí o meu AB igual a 0, 0, então eu tenho o meu M3 igual a 0 também. Depois fazendo CD igual a 1, 1, então olha aqui, ó, CD igual a 1, 1, e meu AB igual a 0, 0, então é esse daqui, a minha saída M3 vai ser 1. Então, mudo aqui. Depois, fazendo meu CD igual a 1, 0, e meu AB igual a 0, 0, eu vou ter igual a 1. Certo? Agora, vamos lá. Se eu tiver meu CD igual a 0, 0 e meu AB igual a 0, 1. Então, CD igual a 0, 0, meu AB igual a 0, 1. Vai ser igual a 0. Depois, eu vou ter CD igual a 0, 1 e meu AB igual a 0, 1. Então, CD igual a 0, 1 e meu AB igual a 0, 1 também. Saída igual a 0. Depois, vou ter o meu CD igual a 1, 1 e meu AB igual a 0, 1. Então, tenho 1, 1. 0, 1 aqui, vai ser igual a 1, nesse caso. Depois eu vou ter o meu CD igual a 1, 0 e meu AB igual a 0, 1. Então eu tenho 1, 0 e 0, 1, que é esse daqui. Então nesse caso vai dar 1 também. Aí a gente vai para o próximo. Eu vou ter CD igual a 0, 0 e meu AB igual a 1, 1. Então CD igual a 0, 0, AB igual a 1, 1. Vai ser igual a 0. Depois eu vou ter CD igual a 0, 1 e AB igual a 1. Então, 0, 1, cadê? 1, 1. Aqui, esse daqui. 0 também. Depois vai ser 1, 1 no CD e 1, 1 no AB. Então, 1, 1 no CD e 1, 1 no AB vai ser igual a 0 também. Depois eu vou ter 1, 0, 1, 1. Então, olhando aqui, 1, 0 no CD, 1, 0 e 1, 1 aqui, ó. Esse daqui, 0 também. Depois eu vou ter 0, 0 no CD e 1, 0 no AB. Então, 0, 0 no CD e 1, 0 no AB. Cadê? 0, 0, 1, 0. Esse daqui, ó. 0 também. Depois eu vou ter 1, 0. Perdão, 0, 1 no CD e 1, 0 no AB. Então, eu vou ter 0, 1 no CD. 0, 1 e 1, 0. 0, 1, 0... Aqui o 0, 1 e o 0 é 0 também. Depois eu vou ter 1, 1 no CD e 1, 0 no AB. Então vai ser 1, 1 no CD e 1, 0 no AB. Cadê? 1, 1 no CD e 1, 0 aqui no AB. Vai ser igual a 1 nesse caso. Depois eu vou ter 1, 0, 1, 0. Então vai ser 1, 0, 1, 0. Cadê? 1, 0, 1, 0. Vai ser 1 também. Bem, agora a gente precisa agrupar, né, essas partes e simplificar. Acontece, aqui tá bem a amostra, assim, é bem visível você ver, né? Beleza, aqui já fez essa quádrupla, né? E aqui você dá vontade de fazer isso, ó, 2 aqui. Só que tem um porém, você não vai estar simplificando ao máximo. Por quê? Porque se você pegar, eu vou desenhar aqui pra vocês, dá pra você fazer isso daqui, ó. Você pega uma parte deles aqui, como o mapa de Carnot ele vira, então você pode pegar esses outros 4 aqui também. Entendeu? Então você vai ter essa parte aqui circulada na bolinha e essa outra aqui mais externa, tá bom? E aí você faz a simplificação máxima, então toma cuidado. Então agora a gente vai escrever a expressão. Então a gente tem o quê? Que M3, certo? Ele vai ser igual a esse daqui ou com esse outro aqui. Quem que é esse primeiro aqui que está na bolinha?
vamos olhar. Eu estou variando o 1 aqui, né, para o C. Quem que é M3? É esse C aqui e D. Eles não estão, o C não está variando e o D está variando. Então eu cancelo o D. Como o C está em nível lógico alto, vai ser o C normal. E aí eu tenho que ver entre o A e B. O A, ele se manteve e o B variou. Então descarto o B. A em nível lógico baixo, então é A barrado. Então A barrado. Ou esse outro aqui. Esse outro aqui eu tenho o quê? Eu tenho o C também se manteve aqui. O C se manteve. E aí eu vou ter, o D variou, né, então vou descartar. E aí eu vou ter o AB. O AB, o A ele estava 1 aqui, e aí foi para 0, então ele variou nesse outro lado, então descarta ele. E o B se manteve em 0, então é B barrado. O que você pode fazer é uma simplificação de porta lógica, e aí você pode deixar o C em evidência e fazer A barrado ou B barrado, tá bom? Então a gente vai deixar nessa forma aqui, tá bom? Agora a gente vai para o M4. A few moments later. Agora, fazendo para o nosso M4, veja só. Eu vou ter, analisando, AB igual a 0, 0, CD igual a 0, 0, então eu vou ter 0. Depois, fazendo AB 0, 0, CD igual a 0, 1, 0, 0, 0, 1, vai ser igual a 1. Depois, fazendo AB 0, 0, CD igual a 1, 1, então eu vou ter 0, 0, 1, 1, vai ser igual a 1 também. E fazendo AB 00 CD igual a 1, 0, então eu tenho 0, 0, 1, 0, vai ser igual a 0. Depois eu vou ter AB 01 CD 00, então 01, 01, 00 vai ser igual a 0. Depois eu terei 01, 01, então 01, 01 vai ser igual a 1, nesse caso. Depois eu vou ter 01, 11, então eu vou ter 01, 11 vai ser 0. E 01, 10 vai ser 01, 10 vai ser 0 também. Depois eu vou ter 11, 00, então 11, 00 é 0. 11, 01, 11, 01, 0 também. 11, 11, 0 também. E olhando ali na tabela verdade, 11, 10 vai ser 0 também. Depois 10, 00, então 10, 00 vai ser 0. Depois eu vou ter 1001, 1001 vai ser 1 nesse caso. E aí eu vou ter 1011, então 1011 vai ser 0. E 1010 vai ser 0 também. Beleza. Agora a gente faz o quê? Pega e seleciona os grupinhos. Para fazer isso, vamos ver o que dá para fazer aqui. Ó. Dá para fazer um grupinho aqui de 2. Dá para fazer um outro grupinho aqui de 2 também. E dá para fazer um entre esse e esse daqui. Eu posso fazer isolado, mas não vou simplificar ao máximo. Tem que ser entre esse e esse daqui. Então, vou escrever aqui para vocês. Esse daqui com esse outro aqui. Tá? Vou colocar em outra cor, porque senão vai ficar ruim para visualizar. Aqui, ó. Aqui laranja. Esse com esse externo aqui. Beleza. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o M4 ele vai ser uma dessa combinação, ou essa combinação, ou essa outra em laranja aqui externa, tá bom? Então, vamos começar por essa que está na vertical, tá bom? Então, olhando o CD aqui, eu vejo que o C variou e o D se manteve. D em nível lógico alto, então é D normal. E aí eu vou ter o AB, eles se mantiveram fixos, que só está nessa coluna aqui, ambos em nível lógico baixo, então é A barrado e B barrado, tá bom? Ou, próximo. Agora, na horizontal aqui, esse amarelo, a gente vai ter o CD fixo, né? Eles não vão variar, tá na mesma linha. Então, C em nível lógico baixo, então vai ser C barrado. E D em nível lógico alto, porque ele está normal. Depois a gente vai ter o AB aqui, o A se manteve fixo, o B variou, descarta o B, o A está em nível lógico baixo, então é A barrado. Ou, agora esse daqui, que está dando a voltinha aqui. Eu vou ter o meu CD também, eles se mantiveram aqui, então nesse caso fica C barrado. E D, porque ele está em nível lógico alto e o C está em nível lógico baixo. E aí quem vai variar aqui, ó, vamos ver, A era igual a 0, veio para 1 aqui, então ele variou, o B se manteve. Então, como ele é nível lógico baixo, vai ser B barrado, tá bom? Bem, então no nosso resultado, a gente chegou em M1 igual a A, M2 igual a B, M3 igual a C vezes A barrado ou B barrado. E aqui o M4, dá até para você fazer algumas reduções, né, de porta lógica, mas não vai ser muito vantajoso. Deixa assim como tá, que vocês vão ver que o diagrama ele fica bonitinho na hora de desenhar. E aí vai ficar esse negócio aqui grandão. Bem,
Agora eu vou usar o Proteus, que é um software de eletrônica para você desenhar circuitos lógicos, simular circuitos analógicos, essas coisas. Mais pra frente eu apresento melhor ele para vocês, é mais pra gente poder desenhar agora, porque se eu desenhar na caneta vai ficar feio, tá? Eu vou rapidão aqui cortar o vídeo e a gente já cai lá no programa, tá bom? Bem, a gente está aqui no software. No software a gente tem algumas funções lógicas, que são o seguinte: você pode escolher a porta lógica, como eu estou mostrando aqui. Eu tenho a AND, eu tenho a NAND, eu tenho a NOR, eu tenho a NOT e eu tenho a OR, tá? Eu posso ter a XNOR e a SHOR, mas eu não vou utilizar agora, então não peguei elas. Eu vou ter o Logic Probe e o Logic State. Logic State você define a sua entrada, se ela é nível lógico alto ou baixo, ou seja, vindo na sua tabela verdade, você vai definir quem é a entrada. E depois você vem aqui no Logic Probe e ele vai definir a sua saída. Então ele vai pegar o resultado das portas lógicas e vai mostrar para você, tá bom? Então vamos começar aqui. A primeira coisa quando você vai desenhar um circuito lógico, para você ficar bonitinho com as entradas, é o seguinte: você desenha elas, eu vou colocar aqui elas. Então eu vou ter 3 praticamente aqui. E eu vou nomear elas aqui. Então, Edit por Parts. Vou chamar ela de A. Na verdade são 4, né? Eu esqueci. São 4 entradas, né? 4 botões. O botão B. O botão C. E o botão D. Prontinho. Aí acontece, eles podem ter saídas negadas. Então, por exemplo, nesse caso, vou vir aqui para... O que é muito comum você encontrar em diagramas de sistemas digitais, mesmo que você não use, é você ter a entrada normal, sem ela estar barrada. Isso vai estar torto aqui, hein, rapaz. E aí você deixa uma porta NOT do ladinho dela aqui, ó, que é caso você vá utilizá-la, tá? Então, nesse caso, eu vou ligar aqui a uma NOT, mas eu posso puxar uma derivação aqui no cantinho para eu ligar, sem ser negado, tá? Então, fazendo isso para cada uma delas, você acaba tendo as portas lógicas aqui, NOT inversora se você precisar. Depois você vai ligar o Logic Probe, que são as suas saídas, e aí a gente vai nomear elas. Então, por exemplo, essa daqui vai ser o M1, esse outro aqui ele vai ser o M2, o outro vai ser o M3, né? E depois o M4. O M4, legal. E aí você tem que conectar as saídas nela. Para o M1, o que vai ser? Vamos olhar aqui. O M1 ele é igual a A, então ele é diretamente igual ao sinal. Então eu não vou precisar dessa porta NOT, eu puxo um sinal em derivação aqui e eu vou acabar ligando diretamente aqui, ó, na saída. Só vou ajustar para ficar bonitinho. Prontinho. Beleza. Então, diretamente aqui no sinal. O M2, por sua vez, olhando aqui, ele vai ser igual a B. Então, beleza, mesma coisa. Você puxa aqui do lado, não precisa, né, da porta NOT. Eu só deixei ela por uma questão de comodidade, para deixar padrão circuito. Veja o que? Aqui no software, ele coloca esse nozinho indicando que está curto-circuitado esse fio. Quando o fio passa por cima sem ter o nozinho, quer dizer que esse fio não está curto-circuitado nesse, tá? No desenho, a gente fazia aqui a representação quando eu tenho 2 fios cruzando. Se eu tenho 2 fios assim, vindo assim nessa direção, eles não estão cruzados, eles não estão em nó. Mas, para diferenciar, eu sempre faço isso, ó. Eu faço esse pequeno jumpzinho aqui, para facilitar a visualização. Caso esses fios eles estivessem conectados em nó, ele ia estar com uma bolinha aqui central indicando isso, tá bom? Então, voltando ali. Agora a gente vai para o M3. O M3 ele é igual a C, I, A barrado ou B barrado. Aí você percebe que agora a gente vai usar o NOT no A e no B, tá bom? Então, aquela mesma regrinha, vamos recapitular como é que a gente pega a expressão booleana e acha a porta lógica dela. Você vai primeiro olhar o que está dentro de parênteses e depois o que está barrado. Então, eu vou ter um A barrado, um B barrado e eu vou fazer a operação OR entre eles. Então, vindo aqui no software, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar uma porta OR, certo? Colocar aqui embaixo. E aí, essa porta OR, ela vai estar ligando o quê? Ela vai estar ligando o B barrado, que vem daqui. E eu vou ter ligando um outro A barrado, que vem daqui. Perceba que por isso que eu puxei as portas NOT, para facilitar a minha vida. Legal. E aí, eu estou fazendo um OR entre eles. E esse resultado, eu vou fazer um E com a entrada C, sem estar negado. Então, eu coloco uma porta E aqui, certo? Então, eu tenho aqui nessa saída A barrado ou B barrado, que entra aqui nessa E, e eu estou fazendo uma E com esse C aqui diretamente. E aí, ele está ligando, esse resultado aqui, como a gente pode ver, vai ser igual a M3. Então, venho aqui e eu ligo no M3. Agora, pro M4, como é que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui de novo. Ele já é mais trabalhoso, porque eu tenho um conjuntinho de E aqui, outro conjuntinho de E e outro conjuntinho de E.
Eu, por comodidade, vou ver o seguinte, deixa eu ver aqui no software se tem. AND de 3 portas. Vamos ver se a gente acha que uma AND de... Aqui, ó, uma AND de 3 portas. No final, eu teria que utilizar duas ANDs, né, de 2 portas para fazer uma AND de 3 portas, como eu já havia explicado em um vídeo aulas anterior, mas é só por comodidade, para não ficar tão poluído o desenho. Vamos fazer aqui, ó, com 3 ANDs de 3 portas, para simplificar e não ficar tão grande. E aí a gente depois vai usar o quê? 2 ORs, certo? Então eu tenho essa, ou uma OR de 3 entradas. Então, mais fácil usar uma OR de 3 entradas. Vamos procurar aqui. Uma OR de 3 entradas. Aqui, é uma OR de 3 entradas, nós temos. Põe aqui. O que eu sei que o resultado dessas ANDs, elas são ligadas na OR. Então eu já posso conectar aqui diretamente, certo? Beleza. Conectei aqui. Eu sei que esse resultado aqui ele vai para M4, pela nossa equação. Então eu faço isso, ou é igual a M4. Agora a gente tem que ver o que está ligando aqui dentro. O que vai estar ligando aqui dentro vai ser, na primeira, A barrado, B barrado e D. Então a gente só conecta aqui. Então eu puxo aqui do meu A barrado, ó. Posso vir aqui, ele é A barrado, liga aqui, ó. A barrado. Depois eu vou ter B barrado. Então também puxo daqui. E aí eu vou ter que ligar. O D. Esse D, fazer o seguinte, só puxar ele para cá. Só por uma questão de visualização da imagem. Espera só um minutinho. Pronto, só para não ficar tão confuso. Ele é D normal, tá? Então, nesse caso, não é barrado. Então, vem para cá. Agora o próximo, qual que vai ser? Vai ser A barrado também, C barrado. Então, nesse caso, eu vou ter que pegar esse C aqui. Vem por aqui. Vou ligar ele aqui. O A dá para pegar daqui mesmo, ó, ele já vem esse barramento daqui, de onde está vindo? Está vindo desse ponto. Então a gente puxa aqui. E aí eu vou precisar de um D também normal. E esse D normal ele vem daqui, ó. Então a gente também pode puxar ele daqui. Ah, eu preciso sempre puxar daqui dessa ponta, ficar fazendo assim, ó. Faz esse, depois volta esse. Não, você pode puxar aqui do seu circuito, que na prática é mais ou menos o que você faz. Você vê o fio que está mais próximo e você acaba ligando ali na porta lógica. Quando a gente tiver a aula prática eu vou mostrar para vocês. Mas assim, o diagrama ele acaba ficando um pouco mais poluído. Se você olhar numa resolução de um livro, por exemplo, você vê que ele é bem mais polido, né, o jeito que eles desenham. Mas aqui o importante é que você entenda o que você está fazendo, tá bom? Aí voltando aqui a gente vai ter B barrado, C barrado. Opa, beleza. Então eu tenho um B barrado, onde eu tenho um B barrado, eu tenho um B barrado vindo daqui. Então eu vou ligar aqui nele. Depois eu vou ter um C barrado. O C barrado ele estava aqui, ó. Se você olhar, ele vem daqui. E é ele que eu quero. Vou ligar aqui. E depois eu vou ter um D normal também. O D vem aqui. Puxei daqui. Eu vou puxar aqui, ó. Beleza. Vê que nesse caso aqui a gente não usou nenhum D barrado, né? Beleza, então a gente fez as ligações. Vamos ver se a nossa ligação tá correta. Como? Vamos simular. Então, dando um play aqui no programa, a gente tem que ter aquele esqueminha. Se eu acionar o A, o M1 tem que acionar. Se eu acionar o B, o M2 tem que acionar. Se eu acionar o C, o M3 tem que acionar. Se eu acionar o D, o M4 tem que acionar. Perceba o seguinte, aqui onde está em vermelhinho é nível lógico alto, tá? No circuito. E onde tiver em azulzinho é nível lógico baixo, tá? Agora a gente tem que ir para testar as prioridades. Então vamos lá. Se eu acionar o D e se eu acionar o C, os dois ligam. Se eu, por sua vez, acionar o B, perceba que quem vai acionar agora é o B, é o M2 e o M3. O D, mesmo estando pressionado, não vai acionar e o M4. E aí, se eu ligar o A, então perceba que o M3 também ele é desacionado, e aí eu aciono o M1 e o M2. Se a gente ficar mexendo aqui, então a nossa ordem de prioridade ela está funcionando certinho. Aciono o A, acionei o C, por exemplo. Se eu ligar o B, beleza, desaciona o M3, tá bom? Se eu tentar ligar o D, não vai funcionar também. Então, perceba que a nossa lógica está funcionando corretamente, tá bom? Então, esse é o exercício hoje da aula, ele é um pouco mais extenso. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário, tá bom? Até a próxima aula. Falou! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you